Uma boa noite a todos e todas que já estão por aqui. Gostaríamos de agradecer a presença a todos que já estão aqui no YouTube. Só um minuto. Pronto, fechando uma microfonia aqui. Quero agradecer a presença de todos que já estão por aqui nessa oportunidade de troca de experiências na nossa noite de hoje. Quero agradecer também a presença já dos nossos palestrantes e fazer aqui alguns avisos administrativos antes da gente iniciar o nosso evento. Inicialmente, pessoal, quero deixar aqui um aviso que é a respeito da inscrição, né? Vocês que ainda não se inscreveram para o evento, eu peço que se inscrevam. A Kelly, que é a nossa bolsista do programa de extensão. Então, esse evento faz parte do programa de extensão Direito do Futuro, Cidadania, Carreira e Solução de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense. A Kelly, que é a nossa bolsista, vai estar colocando aí um link no chat para que todos se inscrevam e tenham a oportunidade, então, de retirar o seu certificado com a confirmação da sua presença. Como se dá a confirmação da presença? A gente vai estar compartilhando um link de confirmação de presença, mas para o final do nosso evento, também aí pelo chat. Então, não deixem de visualizar o chat, a gente avisa aqui também, para que vocês confirmem a presença e assim seja liberado o certificado. Tá? Então, qualquer dúvida, podem colocar no chat, assim como podem colocar também perguntas, né? Podem me perguntar colocações, e a gente pode dar aqui a oportunidade de vocês tirarem todas as dúvidas a respeito da temática de hoje. Então, sem mais delongas, eu quero iniciar o nosso evento dizendo que hoje o tema é a carreira do Ministério Público, debatendo não apenas a prática da carreira, mas também a ida para o concurso público, os desafios que são travados, né, no concurso público. Para isso, nós temos hoje a grata possibilidade de convidar 3 ex-alunos da Universidade Federal Fluminense, da unidade de Macaé, do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, e eu vou apresentar agora inicialmente para vocês para o nosso boa noite inicial. Seguindo aqui a ordem alfabética, apresento a vocês o André Luiz Miranda Cavalcante, que é graduado, então, em Direito pela Universidade Federal Fluminense e promotor de Justiça. Boa noite, André. Boa noite, professora. Boa noite aí os alunos, os colegas palestrantes aí, a Kelly. Estamos à disposição. Obrigada, querido. Olha, tenho certeza que essa noite, e André faz parte, então, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e atuando em Macaé. Vejam, temos aí, então, a possibilidade de saber como está a prática aí do Ministério Público na cidade onde a universidade está instalada, né? Vai ser bem interessante. Temos também como convidado aqui o Felipe Pinheiro, que atualmente é assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, foi aprovado para promotor de justiça no estado do Pará e abriu mão desse concurso, nós vamos saber aqui por que ele abriu mão desse concurso, e promotor também de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo e graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Felipe. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Todo mundo aí que está assistindo a gente. Um prazer estar aqui retornando, né, para falar depois dessa estrada longa aí. E estamos à disposição para o que precisarem. Obrigada, Felipe. E não poderíamos também deixar de convidar outro ex-aluno brilhante, como o André e o Felipe, o Paulo Vitor Teles Afarinese, que é promotor de justiça em Minas, atualmente com atuação na 26ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, Promotoria de Justiça especializada no combate aos crimes cometidos contra a honra de crianças e adolescentes, ex-promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, ex-assessor também jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direito Público e graduado, então, pela UF. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fabiane. Boa noite, os colegas André, Felipe. Boa noite, Kelly, a todos os participantes. Como o Felipe mencionou, é uma honra estar de volta à faculdade para poder contribuir um pouco com os demais colegas. Estamos aqui para o que precisarem, para tentar sanar as dúvidas e contar um pouco da nossa trajetória. Obrigada, Paulo. Minha câmera travou aqui um minuto, mas a gente vai já iniciando.
até que a gente consiga aqui manter a nossa câmera funcionando. Agradecendo, então, a todos que já estão aí pelo canal do YouTube e já iniciando com a oportunidade da gente ouvir aqui um dos nossos convidados. Eu quero chamar inicialmente para conversar conosco, falando um pouquinho dessa estrada dele ao longo do tempo, o Felipe Pinheiro, que atualmente atua como assessor jurídico do Ministério Público. Só perguntas ao Felipe podem ser postadas aí pelo chat e a gente retorna, então, sempre trazendo as dúvidas aqui ao longo da nossa noite. Felipe, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, me formei na UF Macaé na turma de 2014.1, 2018, e comecei a estudar para o concurso dia 26 de dezembro de 2019, um dia depois do Natal. Durante a faculdade, eu sempre assim, me dediquei o máximo possível, sempre procurei estudar além dos professores que passavam em aula, ter uma visão mais crítica assim, das coisas e mais ampla do que era passado, para que eu construísse minha consciência sobre os assuntos, principalmente os assuntos mais sensíveis. E uma das coisas que mais me ajudou durante esse tempo, de fato, foram os estágios que eu fiz, principalmente o estágio do Ministério Público Federal, aí em Macaé, onde realmente nasceu o sonho de ser promotor de justiça. Eu vi a atuação ali, principalmente no combate à corrupção, na tutela do patrimônio público, que foi uma coisa que me encantou muito. E aí, em 2019, então, comecei a estudar. Passei no concurso da residência da Defensoria Pública do Estado do Rio, antes de me formar, fruto também do que eu já fazia durante a faculdade, né, desse estudo mais alargado, além do que estava sendo passado em aula. E, com certeza, também o conhecimento que eu adquiri no estágio, a questão prática, me ajudou na prova e acabei passando em quarto lugar. Nesse concurso, a professora Fabiane, inclusive, antecipou minha colação de grau, nunca vou esquecer disso. Peguei a assinatura lá para antecipação de colação perto de um carnaval, na sexta-feira do carnaval, e aí empossei como residente da Defensoria Pública do Estado do Rio. Comecei a trabalhar em São Pedro da Aldeia, e aí depois fui para Rio das Ostras, cidade onde eu morava, e depois passei no concurso da residência da Procuradoria do Estado do Rio, que foi onde eu fiquei até lograr êxito aí na aprovação para promotor de justiça. Então, eu comecei a estudar em 26 de dezembro de 2019, minha primeira aprovação foi para promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, a prova oral foi em julho, então o resultado saiu por aí, e posteriormente passei aqui no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, uma lista com 9 aprovados, foi uma honra e, assim, foi o estado que eu mais gostei, visitando o Brasil aí, fazendo prova. Durante esse tempo de estudo, eu me dediquei, assim, meio pleonasmo a gente falar isso, né, mas eu me dediquei o máximo possível, assim, mas sem abrir mão também da minha vida social, não fiquei enfurnado, trancado, assim, salvo exceções como proximidade de prova oral. Sempre procurei estar com os meus amigos. Durante a faculdade também, apesar de estudar muito durante a faculdade, também nunca deixei de ter essas experiências com a galera da minha turma, que hoje em dia tenho amigos aí para a vida inteira que eu fiz na faculdade. Isso com certeza acaba agregando. E ao longo desse tempo, eu fiz essa preparação de 3 anos e quando eu tinha 2 anos e meio de estudo, fui aprovado para a segunda fase do MP Rio, e aí eu fui até a penúltima etapa e reprovei por 0,9 pontos. Em direito tributário, que é uma matéria que, a nível de MP, nem tem tanta relevância como em outras carreiras. E aí, depois disso, foi um baque muito grande, sim, para mim. Eu tinha 25 anos na época, estava novo, aí meu pai, um dos maiores incentivadores, sempre falou para continuar, que tinha que continuar. E aí ele teve câncer na cabeça também durante minha preparação, foi alguma coisa que eu tive que lidar ali. Não parei de estudar, mesmo ele tendo tumor cerebral, fez radioterapia, quimioterapia, continuei estudando, pandemia, e fui estudando, aí tomei essa porrada aí, e aí depois foi o concurso do Ministério Público de Minas, reprovei na primeira fase, aí já estava a ponto de desistir mesmo, assim, por mais que eu estivesse estudando por pouco tempo,
foi muito duro. Muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí, logo em seguida, abriu a prova do Mato Grosso do Sul, que era um lugar que eu nem... Oi? Deixa eu te cortar aqui uma coisa. Quando abriu o Mato Grosso do Sul, já estava quantos anos de formado? Só para o pessoal entender. 3 anos de formato. 3 anos. Então, assim, a do Rio tinha o quê? Um ano e meio, 2 anos? 2 anos e meio. Foi no mesmo 2 ano. anos. Foi no mesmo ano. Então, assim, você teve que lidar com as angústias pessoais, e nesse momento você advogava também, ou você só apenas estudava? Não, eu era residente da Procuradoria do Estado. Eu fui inscrito na OAB, mas, assim, basicamente era para resolver questões familiares. Só para isso, na verdade. Então, Entendo. não exerci a advocacia. Minha prática foi toda com a residência da Defensoria e da Procuradoria do Estado. Porque muitas pessoas acham que é exatamente por causa dessa questão da prática, né, Felipe? Que precisa advogar. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre por que a residência, o que mais consta, né, o que é para o Ministério Público, não sei se os demais também puderem falar sobre isso, o que é essa prática que é exigida anteriormente, como que fica, tá? Se você puder tirar essa dúvida, que já é uma dúvida que chegou aqui anteriormente. Tá. A questão da prática tem uma resolução do CNMP que regula e prevê as hipóteses lá, inclusive pós-graduação, uma por ano é considerada para 1 ano de prática jurídica. Mas trabalho voluntário em órgãos públicos também é considerado. Então, com a advocacia, você tem que assinar 5 atos durante o ano, e aí depois, para aprovar na inscrição definitiva, que você exercer esses 5 atos. Aí o pessoal comenta, né, que tem uma dificuldade de lavrar as certidões lá com cartório, que quem for fazer isso é melhor já ir juntando tudo antes da data que vai precisar mandar e tal. Mas no meu contexto, eu acho que a residência foi a melhor alternativa, assim, porque eu tinha dinheiro para fazer as provas, porque concurso eu acho difícil, assim, eu nunca não tive berço de ouro. Então eu tinha que estudar e trabalhar. Fazer prova no Brasil inteiro é uma parada muito cara, né? Quando marcaram minha prova oral do Pará, foi de uma semana para outra. Passagem de avião estava muito cara, assim. Então, um negócio que me deu a grana que eu precisava para fazer prova, tinha o tempo ali definido também para acabar, o que acabava estimulando a estudar mais. E aí, mas acho que assim, é a melhor alternativa para quem tiver essa possibilidade, assim, já você passando nesse concurso também já te dá uma cancha de que você pode conseguir outras coisas maiores e tal. Então, para mim, foi assim, fundamental. E aí, quando abriu o concurso do Mato Grosso do Sul, eu vim para cá, nem conhecia o estado, e aí me apaixonei por aqui, desde a primeira vez que eu pisei aqui, foi um lugar assim que realmente Deus estava preparando a melhor coisa. Hoje em dia, não penso em sair daqui jamais. E aí, acabei passando no Pará antes, aí depois do Mato Grosso do Sul, fiz a prova do Pará, passei antes, passei entre os primeiros colocados lá, ia ser nomeado lá, e aí eu abri mão da posse como promotor de justiça lá, já podia ser promotor de justiça lá agora, minha posse teria sido em março ou abril, e aí eu abri mão para vir para cá como assessor, pintou o convite, que é o lugar que eu resolvi ficar, que eu realmente abri o concurso do MP Rio, nem quis fazer, porque realmente foi o lugar que assim mais me cativou dos 10 estados que eu visitei no Brasil inteiro. E aí estou aguardando a posse agora, que vai ser em setembro, na ansiedade, assim, na certeza que é uma função que é impossível não se cativar pela defesa da sociedade e de combater aí a impunidade, enfim, combater a corrupção, falar em nome da vítima no plenário do júri pela última vez. Então, é uma função que não estou querendo puxar a sardinha aí, mas é a melhor de todas, sem dúvida nenhuma. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, ao longo assim, da escolha da carreira, você chegou a fazer concurso para outros, por exemplo, magistratura? Dá para estudar para as duas coisas? Não, tem colegas que fizeram isso, né? E deu certo. Mas para mim, como eu já tinha bem fixo na minha cabeça que eu queria ser promotor de justiça a qualquer custo, eu fiz uma prova de juiz porque a minha melhor amiga mora no Paraná e foi um pretexto para visitá-la. Mas de resto, só fiz Ministério Público. Eu acho que essa preparação mais focada ajuda também a você ter uma visão daquilo que se exige numa prova, né? Por exemplo,
nesses 2 concursos que eu fiz, além da prova oral, teve prova de júri. Então, uma coisa que é bem específica, assim, prova de tribuna, né, que chama. Então, eles dão um processo para você estudar com 48 horas de antecedência e você faz a acusação no dia seguinte, limitada a 20 minutos. Então, é alguma coisa que, se você não tiver um conhecimento muito amplo do rito do júri ou da forma como aquilo ali é escalonado, né, aquele roteiro, também acho que é uma coisa que é diferencial, essa preparação específica. Mas dá para conciliar, tem amigos que conciliaram, que passaram até em mais de uma carreira, assim, mas comigo, como meu coração sempre foi vermelho, aí eu não tive isso. Agora, deixa eu te perguntar. O pessoal já está perguntando aqui pelo chat, que eu consegui botar aqui do lado do celular para ficar mais fácil para ver. Como que foi essa preparação, Felipe? Você tem que entregar o ouro, né? Agora você já passou, então a gente tem que agora arrancar de Felipe, né, gente? Como que foi essa preparação? Foi cursinho? Você fez o seu próprio material? Como que foi isso? E o que já deixa uma segunda pergunta encaminhada aí, se algo na sua rota ali ao longo da universidade possa ter contribuído ou ter prejudicado, de alguma forma, essa escolha para o estudo focado para MP. Minha preparação foi assim, eu comprei um material que se chama edital esquematizado. É um procurador da República que faz a venda desse material e aí ele direciona para a carreira. Tem de Ministério Público, de magistratura, de defensoria. E aí, nesse material, ele fala os livros que ele indica para aquela carreira como sendo os melhores livros. Então, eu comprei esse material, imprimi esse material, comprei todos os livros que ele indicava lá, e fui fazendo, grifando, porque eu acho que fazer resumo de tudo é contraproducente, assim, depois de um tempo você não consegue mais acompanhar aquilo, prejudica na velocidade de aglutinação de conhecimento, né? E aí foi dessa forma que eu fiz. Aí quando eu fui passando para fases mais avançadas, eu comprava materiais mais específicos, de cursinho, mas é até difícil falar qual que é o melhor, porque eu fiz todos nesse tempo. Principalmente nesse concurso do Rio, né, que eu acabei reprovando por pouco, eu fiz, assim, todos mesmo. Era mais de um por banco. Então, mas eu acho que a grande questão é se manter fiel ao seu material. Escolher ali um norte para você seguir e seguir aquilo ali. Se ficar trocando toda hora o seu material, você perde velocidade de revisão e toda hora tendo contato com alguma coisa nova, você perde a memória fotográfica, que é uma coisa que eu sempre gostei de ter, né? O meu Vademecum, por exemplo, era de 2018. Eu usei, minha prova oral daqui do Mato Grosso do Sul foi em novembro de 2023. Eu usava ele. Eu fui colocando post-it, imprimindo coisa, era o mesmo Vademecum. Então, acho que essa constância de material de consulta, né, é muito importante, assim, a dica de ouro é essa, eu acho. E esse material do edital esquematizado me ajudou muito. Sobre a questão da faculdade, eu tive aula com um professor que chama André Sadia, não sei se os meninos tiveram aula com ele, um professor de Direito Administrativo que era, assim, extraordinário. E o nível de exigência dele era bastante elevado. Então, quando eu me vi tendo aula com ele diante do que eu precisava fazer para lograr uma nota mais alta, porque ele tinha fama de carrasco e tal, eu aprendi a estudar na Faculdade Federal. Então, assim, o estudo que eu usei na minha vida até chegar, né, à aprovação, eu aprendi a estudar muito por conta de ter o contato com o André Sadi. Então, assim, é um cara que eu acabei fazendo pós em direito administrativo. Até hoje em dia, qualquer coisa relacionada à matéria eu tenho facilidade por conta dessa época. Eu me dediquei muito acima do normal. E ali virou uma chave de que eu precisava fazer algo além, né? Do que estava sendo passado em sala de aula, porque não tem como você contemplar tudo, né? O ser acadêmico é muito amplo, então, para concurso, às vezes as coisas são um pouco diferentes. Acho que a grande contribuição foi essa. Aprender a estudar, assim, num ritmo mais forte, né? Que foi o que eu usei até a chegada final. Legal. Agora, dá para estudar para o MPF e para o MP estadual ao mesmo tempo? É muito diferente o estudo, as matérias? O que você pensa? Eu acho que é bem diferente, assim, por mais que os dois, né, cada um com a sua atribuição, façam, ao fim e ao cabo, tenham a mesma atuação,
a especificidade das matérias do concurso do federal é bem mais elevada, assim, né? Cai, por exemplo, previdenciário, direito internacional, são coisas que na carreira estadual não são cobradas, né? Até os crimes mesmo são diversos, competência estadual tem... A maioria dos crimes tudo vai para estadual, né? Então, você tem que ter um conhecimento aprofundado de um latrocínio, por exemplo, do estupro, uns crimes que exigem, assim, que são do dia a dia, né, da atuação do promotor, e que no concurso federal acaba que não cai, porque não está muito relacionado ali, né? Então, acho que é difícil conciliar, né? Não vejo possibilidade, não. Legal. Vou só te fazer mais uma pergunta aqui, para a gente passar uma rodada ainda falando com o André e falando com o Paulo. Amanda Chaves está falando assim: Felipe, qual foi a sua maior dificuldade durante tantos anos de estudos? Como você se preparou para a prova de tribuna e como você se mantém atualizado em relação à legislação e jurisprudência? São 3 perguntas em uma. A minha maior dificuldade foi quando meu pai teve câncer, assim, disparado. Isso, continuar estudando com uma pedrada dessa foi disparadamente a pior coisa. E depois a reprovação no Rio por 0,9 numa fase avançada, que era o meu estado. Até então eu não conhecia o Mato Grosso do Sul, né? E eu achava que era o melhor lugar para mim. No final, Deus mostrou que o caminho seria aqui mesmo para mim. Enfim, foi a melhor alternativa. A preparação para a prova de tribuna, eu comprei um cursinho. Eu assistia muito júri no YouTube, eu acho que é até legal para quem está na faculdade aí. Aqui no Mato Grosso do Sul, a vara de Três Lagoas transmite os júris. Aí era uma coisa que quando eu passei para cá, eu assisti os júris dos promotores de Três Lagoas, aí dava para ver mais ou menos a pegada ali. Então foi mais ou menos dessa forma. Mas quando eu fiz a prova de tribuna aqui, eu já tinha passado no Pará também, então eu já tinha uma fórmula que poderia funcionar, né? E outra pergunta eu esqueci. A outra é como que você fica atualizado em relação à legislação e à jurisprudência? Você tem alguma forma específica aí que você consegue se manter atualizado sempre? Eu me inscrevi no sistema do Senado. Se você entrar no site do Senado ou da Câmara, é gratuito. Eles mandam toda a lei publicada, eles mandam no seu e-mail todo dia. Então, até hoje em dia eu faço isso. Chego no e-mail, eu abro o e-mail lá, vejo a lei que foi publicada, o que foi alterado e tal. E jurisprudência eu estudei por um site que chama Dizer o Direito, que eu acho que os meninos devem ter usado também, que é o que todo mundo usa, assim. Ele comenta os informativos de jurisprudência da STF e da STJ de uma forma bem mastigada, assim, mistura doutrina com jurisprudência, lei seca, então é uma parada que realmente, até hoje em dia também uso, assim, para permanecer atualizado, é dessa forma que eu fiz. Pediram para você repetir o nome do material esquematizado. É edital esquematizado do Eduardo Gonçalves. Ele tem um site, chama meuesquematizado.com.br. É uns R$300, assim, mas vale a pena o investimento. Eu comprei ele e o que ele indicou. Eu segui só isso. Lá na minha casa, agora eu já estou morando aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas no feriado fui para lá, tava lá. O meu caderninho lá, tudo anotado lá, desse edital, né? Que eu imprimi em 2019 e foi o que eu usei até passar. Ótimo, Felipe. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma rodada aqui de perguntas com você, e aí tenha certeza que vão vir outros questionamentos. Te agradeço muito, tá? Quero chamar agora, então, o Paulo. Paulo, então, pessoal, é promotor em Minas Gerais. Tem mineiro aí? Tem mineiro agora para conversar com o Paulo. Paulo, boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que estão presentes. Meu nome é Paulo Vitor Zavariz, como você mencionou, sou promotor aqui em Minas. Atualmente estou atuando aqui em Belo Horizonte, na capital. Um pouco da minha vida universitária. Formei em 2016 e, a partir do momento que eu me formei, eu fiquei um tempo no MP do Rio de Janeiro como assessor jurídico, na comarca de São Pedro da Aldeia. E foi aonde eu construí assim, a base dos estudos para concurso. No tempo que eu trabalhava do período comercial e, à noite, eu estudava para o concurso 4 horas por dia, sempre focado com o Ministério Público. Você perguntou mais cedo como que escolheu a carreira, e isso é bem bacana de comentar, porque durante a faculdade eu tive a oportunidade de estagiar no Ministério Público do Rio de Janeiro, na comarca aí de Macaé, e para mim foi bem bacana essa oportunidade, porque eu não tive certeza de que eu queria seguir na carreira do Ministério Público. Então, eu acho que o estágio
na época da faculdade, uma grande valia para você ter consciência do que você quer seguir ou do que você não quer seguir também. Porque às vezes você tem uma dúvida, você estagia e percebe que não é aquilo que você deseja para o seu futuro. E para mim isso foi bem bacana, porque eu comecei a ter contato com o Ministério Público durante a faculdade mesmo, até na aula de constitucional, que eu acho que é quando nós começamos a entender o que são as instituições constitucionais, e foi a partir daí que eu percebi que o Ministério Público era uma instituição voltada para a defesa das sociedades. E a partir desse momento eu tive o interesse de conhecer por dentro a instituição, levar aquilo que eu via na teoria para a prática. E foi desse momento que eu tive vontade de estagiar no Ministério Público para conhecer a instituição por dentro, ter contato com os promotores, com os membros, com os servidores e tudo isso. Então, quando eu fui para a promotoria de Macaé como estagiário, eu tive contato com vários promotores na época que eram recém-aprovados no concurso, e para mim isso foi muito bacana, porque eles me deram essa luz de como eu faria o concurso para membro no futuro. Então, eles conversaram comigo muita coisa, passaram os passo a passos, como que foi a trajetória de concurso deles, quanto tempo eles estudavam, como que eles estudavam, então, e eu ganhei tive esse benefício, vou dizer dessa forma, porque tive experiência profissional do Ministério Público como estagiário e tive esse feedback de quem estava recém-aprovado na época. Então, quando eu me formei na faculdade, eu consegui um cargo de assessor jurídico. Paulo, só um Você minutinho. perguntou... Em pode relação ao falar. estágio, eu vou te cortando para a gente já tirando algumas dúvidas que mais cedo eu pedi para algumas perguntas, Claro. assim, porque o pessoal tinha dúvida. Quanto ao estágio, você acha que vale a pena o estágio a partir de mais ou menos que período? Porque a gente fica com muito medo, assim, às vezes o aluno fala que não fica produtivo lá no primeiro, segundo período, né? Fica só carregando o processo. Então, qual período que você acha que é melhor e quais áreas, se você passou por várias promotorias, se você vale a pena passar por várias áreas? Perfeito. O estágio, eu acho que quanto antes, melhor. Até para carregar processo, você aprende uma coisa ou outra. E foi o meu caso. Eu comecei a estagiar, eu acho que no 4º período, no Tribunal de Justiça, carregando o processo, fazendo juntada de documento. E para mim, na época, era muita coisa nova, porque eu não sabia nem como funcionava o processo físico, como é a juntada de documentos. Então, eu aprendi o trâmite interno do cartório que eu levei para a vida. Óbvio, depois de um tempo fica repetitivo, fica maçante, você não tem mais aonde crescer. Então é bom trocar de área, às vezes ir para o gabinete, auxiliar o juiz, ou às vezes ir para o escritório, ou trocar de órgão público. E foi o que eu fiz. Eu fiquei no TJ, fazendo esse trabalho no cartório, que é um trabalho mais burocrático, durante algum tempo. Depois eu consegui um estágio na Defensoria Pública, que foi onde eu aprendi muita coisa, porque o estágio na Defensoria Pública é bem bacana. Nós tínhamos contato direto com os defensores públicos. Na época, eu estagiei na vara de família, e a vara de família é uma vara bem demandada, então tem serviço o tempo todo. E naquele momento, eu cresci bastante nessa área civil e de família, porque era que nós trabalhávamos o tempo todo. O estágio do Ministério Público, eu penso que ainda é assim, na minha época só podia partir do 7º período, eu acredito. Tinha uma limitação de semestre, e era feito por concurso público. Então, eu não consegui estagiar antes porque eu não tinha atingido o semestre necessário. Quando eu tinha o semestre necessário, eu fiz a prova de concurso para ingresso no MP de Rio de Janeiro como estagiário, fui aprovado e, nesse momento, eu deixei a Defensoria Pública e passei para o MP do Rio de Janeiro. Já tinha vontade de conhecer o MP por dentro. Quando eu tive essa oportunidade, eu falei, agora, vou para lá. E tive a confirmação de que era aquilo que eu queria. Na época, eu até cheguei a fazer estágio, aliás, fazer a prova de estágio para a Procuradoria do Estado e para o Ministério Público Federal, mas me chamaram depois que eu já estava no MP do Rio, então eu tive a confirmação de que eu queria ficar lá mesmo, então eu nem fui para esses 2 outros órgãos, eu permaneci no estágio do MP do Rio de Janeiro. Mas, Fabiane, em relação ao estágio, eu penso que quanto antes, melhor. Se você chegar a um ponto que você perceber que você está estagnado, troca de ambiente. Obrigada, Paula. Aí, depois do estágio, como que foi? Assim, depois do estágio, eu consegui uma vaga de assessor jurídico, também no MP do Rio de Janeiro, com a promotora que trabalhava na época, ela me nomeou como assessor. No MP do Rio, o assessor do promotor é um cargo de confiança. Então, é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Não depende de concurso público, depende apenas da sua afinidade com o promotor e de ser bacharel em direito, que era o que eu consegui na época. Então, como eu já tinha conhecimento, já conhecia a promotora que trabalhava como estagiário, ela gostou do meu trabalho, ela me nomeou como assessor dela na época,
e eu fui para a promotoria de São Pedro da Aldeia trabalhar com ela. E fiquei com ela até passar no concurso público para promotor da Bahia. E nesse tempo foi o tempo que eu me dediquei para o estudo de concurso público. Trabalhava de manhã e de tarde, à noite chegava em casa e estudava para o concurso. O estudo de concurso, Fabiane, você perguntou para o Felipe, eu vou abrir um pouco para responder também. No meu primeiro ano de estudo, eu fiquei estudando por um cursinho, que era um cursinho extensivo, que ele tinha material para durar um ano de cursinho. Então, nesse momento, eu firmei minha base de estudos, que era um curso bem amplo para as carreiras jurídicas. Então, eu tive contato com todas as matérias, de novo, administrativo, civil, penal, processual penal, bem do zero mesmo. E eu firmei nesse cursinho o meu caderno, construí o meu caderno de estudo, que foi o caderno que eu levei para o restante da minha vida de estudos para concurso. Quando o cursinho acabou, eu passei a revisar o caderno constantemente, fixo naquele material, e acrescentava alguma coisa nova, caso viesse uma nova lei, viesse uma alteração, viesse um entendimento recente, ou caso algum tema ganhasse relevância, porque tem muito disso no concurso, às vezes tem um tema do momento. Então, eu fazia esse acréscimo ao meu caderno. Meu estudo de concurso sempre é baseado nesse caderno que eu construí. E nesse primeiro ano de concurso, eu não prestei, aliás, de estudo, eu não prestei concurso, fiquei só dedicado ao estudo para formar essa base jurídica para, a partir do momento seguinte, fazer as provas de concurso. Eu comecei a fazer provas de concurso depois de um ano e meio, quase 2 anos, só estudando, e fiz várias provas, até passar na primeira prova que eu fiz e consegui a aprovação, foi do MP da Bahia, no final de 2019. Depois veio a pandemia, o concurso ficou suspenso por um ano e meio, e eu fui nomeado no final de 2021. Paulo, deixa eu te cortar aqui também sobre a diferença, e aí não sei se Felipe também pode contribuir, que já falou, sobre a diferença entre um estado e outro na seleção. Muda as provas, assim, o formato de prova? Tem prova escrita, tem prova... Né? Quais são as fases? Mudam entre estados? Se você puder falar e depois o Felipe falar da experiência dele. Perfeito, posso sim. Existe um padrão de prova que é regulamentado pelo CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. E esse padrão prevê que a primeira fase essa é uma prova objetiva, de marca X, né? Questões objetivas. A segunda fase são questões discursivas, e a terceira fase é a prova oral. Então, esse padrão tem que ser seguido. Mas alguns estados adaptam, como o Felipe mencionou. No caso dele, teve a prova de tribuna. Eu não tive isso. Eu não tive prova de tribuna nem no MP da Bahia, nem no MP de Minas Gerais. Então, assim, eu não fiz nenhuma prova de tribuna na minha vida. Todos os concursos que eu fiz não tinham essa prova. Varia um pouco de quantidade de questões. A primeira fase, alguns estados colocam mais, outros menos. Aqui em Minas, o padrão da prova deles é de 80 questões na primeira fase, mas, em regra geral, são 100 questões, como foi na Bahia. Na segunda fase, varia a quantidade de provas que você tem que fazer. Nas duas que eu fiz, tanto em Minas quanto na Bahia, foram 4 provas discursivas. Na Bahia, 4 dias seguidos. Minas foram 2 dias seguidos, uma prova de manhã, uma prova à tarde. No dia seguinte, mesma coisa, uma prova de manhã, uma prova à tarde. E eles dividem as matérias por grupos. Geralmente é penal, processo penal, um grupo, civil, processo civil, outro grupo, administrativo, constitucional, um quarto grupo, e matérias residuais, direitos coletivos, o grupo final. E a prova oral também varia de estado. Aqui em Minas e na Bahia foram um dia só de prova, durou em torno de 1 hora, mas eu sei que no MP do Rio, depois o André pode falar melhor sobre isso, são dias alternados, cada dia é um grupo específico. Felipe, pode continuar, por gentileza. Dentro desse contexto que o Paulo falou, o perfil das provas do Pará e do Mato Grosso do Sul assim, é diametralmente distinto, porque no Pará foi uma banca que fez a prova, contrataram a examinadora CESP, né? Então, é uma banca, uma empresa que faz as questões da prova. Então, o perfil ali do tipo de questionamento que eles fazem é diferente. Aqui no Mato Grosso do Sul, a banca só organizou. Foi uma banca que foi contratada só para organizar o concurso. Então, foram promotores que fizeram as questões da prova. Promotores, um representante da magistratura e um advogado. Então, isso influencia muito na preparação, porque, considerando... Acho que em Minas também, né? Boca própria. Isso influencia diretamente no tipo de estudo que você vai fazer. Se você sabe que aquele promotor, por exemplo, é do GAECO, você vai estudar matérias relacionadas à organização criminosa, lavagem de dinheiro. Numa empresa que é contratada, não tem esse estudo mais voltado assim, para a atuação de quem vai te examinar, né?
Então, tem essa questão também. Então, quando é uma banca contratada, é mais difícil, né? Porque na prova oral, como que fica? Aí já é uma banca, é divulgado a banca específica da prova oral, lá quando é banca contratada. Como que fica, Felipe? Não, lá no Pará foram pessoas que eles contrataram, mas as perguntas já vieram prontas, assim. Até o perfil da prova, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, foram sete examinadores que tinham 20 minutos cada um. Então, se todos usassem o tempo inteiro, daria 2 horas e 20. No Pará, foram 4 examinadores e 5 minutos por pergunta. Então, você chegava lá na sala e tinha uma folhinha virada assim e a cadeira. Aí você soava um apito, você virava a folha ali e respondia. No Mato Grosso do Sul, não, foi pergunta e resposta o tempo inteiro. Você sorteava um pontinho lá dentro de um saquinho, pegava lá, aí, sei lá, ponto 1, inquérito policial. Aí dentro daquilo, o examinador ia perguntando e você ia respondendo. Então, é bem diferente, assim. Acho que em Minas, o que o Paulo passou aí também é parecido, o André também. É bem diferente mesmo. Obrigada, Felipe. Paulo, como que foi com você, então, o sorteio aí da prova oral? Aqui em Minas, o sorteio é feito, são cinco candidatos por dia. Antes da prova do primeiro, todos os 4 se reúnem na sala e o primeiro pega um papelzinho e sorteia o ponto que vai ser da prova. O ponto, a gente sabe só nessa hora que a gente sabe o ponto, assim, a gente pode ler rapidinho ali o que é o ponto. E na hora de começar a prova, na hora da prova mesmo, o pessoal fala, olha, o ponto está do seu lado, você pode ler caso você queira, para ter conhecimento do que se trata, mas assim, é instantâneo. E a partir disso começam as perguntas. Como são 4 grupos de temas aqui em Minas, geralmente em torno de 20 minutos para cada grupo responder, a prova gira em torno de 1 hora e pouco. O André, eu acho que ele pode contribuir agora com a nossa temática em relação ao MP do Rio de Janeiro, já que é mais perto de vocês e tudo isso. Posso, professora? Claro. Bom, boa noite, gente. Meu nome é André Luiz, eu sou promotor aqui da Terceira Criminal de Macaé, também sou formado na UF. E já entrando nesse tema aí, porque a prova que eu fiz, acho que seguiu um modelo um pouco diferente. A prova do Rio, na época que eu fiz, ela já começava por uma prova discursiva. Você tinha um provão que era um provão discursivo, não me recordo bem o número de questões, não sei se eram 20 ou 25, né? E você tinha 5 horas para responder, você respondia essas questões, e essa era a primeira triagem. Depois se iniciavam as fases discursivas, por blocos, como o Paulo colocou, então, sei lá, civil, processo civil, empresarial, depois penal, processo penal e eleitoral, e por aí vai. 4 provas assim, e a prova oral era um método um pouco mais, vamos dizer assim, castigante, né, para os candidatos, que eram 4 dias de prova oral, 45 minutos cada dia. Então, você fazia a prova de manhã e à noite vinha o resultado, para saber se você estaria lá no dia seguinte, né? E aí você fazia a prova, ia todo mundo para o salão especial lá do Ministério Público, o procurador-geral vinha e lia o resultado para saber quem era aprovado ou não, e aí depois você ia fazer outra prova. Às vezes as pessoas reprovavam num dia, recorriam, e aí faziam a segunda prova sob júdice, então tinha ainda essa possibilidade. Depois desses 4 dias, lá no final, eles anunciavam, né, quem tinha sido aprovado na prova oral. Mas acho que a grande diferença era essa. Também não tinha tribuna, né, como foi o caso do Felipe, né, era simplesmente prova oral de perguntas, né, sorteava-se um ponto e o examinador fazia perguntas. E aqui, entrando um pouco nesse assunto, né, da formação e a importância da faculdade, eu acho que o momento que eu mais senti a importância da faculdade foi na prova oral. Porque a prova oral, ninguém vai te perguntar o prazo de uma contestação, quantos dias para um recurso. Tinha perguntas assim, o que é poder? Foi perguntado isso. Meu examinador, eu lembro até hoje, de civil, ele começou assim, obrigações, explique. Quer dizer, o que é uma obrigação? Pode parecer fácil, mas tente definir o que é uma obrigação. Relação jurídica, explique. O que é uma relação jurídica? Então, assim, essa parte da faculdade que muitas vezes o aluno acha que é dispensável, é teoria, é besteira, etc. Eu, na minha cabeça, isso separa um pouco nesses momentos mais críticos em que, vamos lá, você não sabe responder tudo. Então, o seu gerador de lero-lero, por assim dizer, ele tem que estar bem calibrado. Então, se você não tem esse tipo de conhecimento, se você não domina esse tipo de
de saber que é um pouco mais preliminar, mais teórico, mais abstrato, você vai ter dificuldade. Porque, afinal, assim, saber o prazo de um recurso, saber o que o STF falou sobre tal coisa, isso você vai aprender, você não vai ter dificuldade. Agora, saber ali, né, fazer um raciocínio jurídico, olhar um fato, né, e ver como a norma se aplica àquele fato, como eu interpreto esse fato, isso eu garanto que um estudo de sociologia, um estudo de antropologia, é isso que vai fazer a diferença. Eu não sei, né, o Paulo e o Felipe, mas o que mais me chocou quando eu comecei a ter contato prático com direito é que, como a maior dificuldade que nós temos é com o fato, não é com o direito. É você dizer, olha, aconteceu aquele fato? Está provado que aquele fato aconteceu? Então, isso é uma parte também da formação que é importante, sabe? Eu queria já entrar nessa parte que os colegas falaram, e eu acho fundamental, porque eu via muito esse discurso, às vezes, na faculdade, de, eu passei 5 anos aqui, agora que eu vou começar a estudar. Isso é um equívoco. Tá? Estudem na faculdade, né? E levem a sério essas matérias, porque realmente isso, eu acho que isso separa assim, os bons profissionais, né, simplesmente de quem aprendeu a repetir o que está num determinado papel, sabe? Mas, enfim, essa seria a minha primeira contribuição aí, professora. E, André, você sabe hoje, André, como que está a prova, a dinâmica da prova do Rio de Janeiro? Se mudou? A última prova, assim? Ela mudou. A última prova está mais no modelo do que o Paulo falou. Né? Se tem uma questão, um provão objetivo, e depois a gente vai passar para essas provas discursivas. O modelo da discursiva agora, eu não sei como é que é. Na minha época eram, acho que 4 questões. Né? Ou melhor, 2 questões por matéria. Ao todo, 6 questões por banca. Né? E questões muito amplas. Né? Você vai falar de falência e você vai ter que escrever ali em 6 páginas tudo que você sabe sobre falência. Né? Então, e a prova atual está nesse modelo. Provão, depois vem as discursivas, oral, depois vem uma prova de português que é classificatória, né, não tem assim grandes repercussões, estudo social, psicotécnico, né? Esse aí é mais difícil de se preparar, mas ele também acontece, enfim. Está mais no modelo tradicional que o Paulo expôs. Obrigada, André. Daqui a pouquinho eu te exploro mais. Beleza. Mas, Paulo, estão perguntando aqui, Paulo, como que você se preparou para a prova oral? Certo, vamos lá. Mas só, antes de voltar nesse ponto, só para falar com o André aqui, que eu acho bacana ressaltar, André, você pode fazer isso melhor do que eu, que a prova do Rio, na segunda fase, ela difere um pouco dos outros estados, porque a pessoa faz uma prova, recebe o resultado, faz a seguinte, recebe o resultado, faz o seguinte. Nos outros estados, geralmente a gente faz todas as 4 provas de uma vez e ao final sai o resultado de tudo. Caso você tenha perdido em alguma, você perdeu na segunda fase. No MP do Rio, até onde eu sei, você faz a primeira prova, se você passar na primeira prova, faz a segunda, passar na segunda, faz a terceira e por aí vai. Não é isso, André? Isso, é igual na oral, é o mesmo método ali de te ganhar por pontos, né? Você vai fazer a banca de civil, empresarial e processo civil. Você espera lá uma semana, sai o resultado, você vai para outra. Né? Então, assim, é meio, né, é por etapas mesmo. Né? Aquilo que você faz tudo num final de semana ou em 4 dias e resolve, né? É sempre assim. Aí você vai passando de fase, né? É meio que é mais no estilo videogame, né? Você vai seguindo conforme, né, você vai avançando. Perfeito. E agora, assim, para quem mora em outro estado, né, Paulo, deve ser penoso, né? Porque quando você viaja, porque é um custo, né, André? Não tem jeito, é um custo de hotel, de passagem aérea, de tudo. Quando você viaja e vai fazer lá uma bateria de provas de alguns dias, é uma coisa. Quando você fica assim, tendo que retornar para provas, é mais custoso ainda, né, Paulo? Mas vamos dar sequência aí, então, para você falar sobre sua preparação. Perfeito. Então, eu estava comentando antes, né? Eu me dediquei 1 ano e meio só estudando para fazer a prova no futuro, sem fazer concurso nesse tempo. Fiz uma preparação bem de base mesmo, porque, como o André mencionou, a base é essencial para as fases seguintes, para a fase oral, para a fase discursiva, até a primeira fase. Então, durante 1 ano e meio, eu só fiquei estudando, sem fazer nenhum tipo de prova. Fiz um cursinho extensivo, que revisei todas as matérias do começo ao fim, sem recortar pontos específicos, vi tudo, de geralzão mesmo. E a partir do momento que eu acabei o cursinho, que eu fui focando em matérias específicas. Olha, para o MP, isso é cobrado com bastante intensidade, vamos focar nisso. E para provas específicas também, fazia um concurso, me dedicava para aquele concurso. A preparação foi basicamente isso. Eu sempre conciliei estudo com trabalho.
existe uma lenda muito grande no mundo de concurso que só passa quem só estuda. E isso, na época, me angustiava muito, me achava muito, porque eu gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, gostava de ter a minha independência financeira, então eu não queria abrir mão do trabalho para poder ficar basicamente só estudando, mas me angustiava muito ouvir essas lendas, que são fortes no concurso. Então eu sentia que, às vezes, estava deixando o meu futuro de lado por estar trabalhando naquele momento. Mas isso é irreal, depois a gente percebe que isso é irreal, tem que ter muita tranquilidade de lidar com isso, porque passa quem só estuda, passa quem trabalha e estuda também. Então, eu sempre trabalhei e estudei, conciliava as duas coisas, chegava em casa, estudava à noite, sempre gostei de estudar à noite, cada um tem o seu estilo próprio, mas para mim a noite era a hora mais proveitosa do dia, então era quando eu chegava, tomava um banho e ia estudar. Penso que é muito bacana, Fabiane, alternar nos estudos das matérias, para, assim, durante uma semana, ver de tudo, não ficar estudando dias seguidos uma mesma matéria, mas acho importante alternar. Por exemplo, hoje eu vou estudar penal para penal, amanhã eu vou estudar civil para civil. Fazer essa diversidade, colocar essa alternância de matérias mesmo, porque é bacana ter conhecimento de tudo. Então, era uma coisa que eu fazia. Também penso que é muito importante sempre colocar as revisões seguidas de responder questões, seja elas objetivas ou discursivas, porque a prova são provas de questões, então você tem que saber responder questões, não só dominar o conteúdo doutrinário. Fazer questões é muito importante, seja elas objetivas ou discursivas, então, assim, o estudo com questões é extremamente essencial. E a partir do momento em que eu fui evoluindo nos concursos, eu fui me dedicando mais àquelas fases específicas e àquelas matérias que eram mais cobradas. Por exemplo, concurso do MP. É óbvio que, assim, o penal, o processo penal são matérias mais cobradas, então eu tinha que me dedicar mais a esse conteúdo, e foi isso que eu fiz. Aí eu pegava livros, lia livros que eu achava mais interessante para dominar mais esse conteúdo. Outro conteúdo que cai no concurso do MP, e que às vezes esse curso de base não te entrega esse conteúdo, são sobre direitos coletivos, por exemplo, criança e adolescente, direito da pessoa idosa, habitação e urbanismo, consumidor. Esse conteúdo, às vezes, é deixado de lado, mas é de extrema valia para o Ministério Público, então eu passei a absorver esse conteúdo, colocar na minha rotina diária, e a partir do momento que eu fiz isso, eu percebi um ganho de conteúdo e um ganho de pontuação nas provas que eu estava fazendo. Eu fiquei, basicamente, até passar no primeiro concurso, que foi no MP da Bahia, foram 3 anos e meio de estudo, só estudando para concurso. Você perguntou para o Felipe... Quantas horas, Paula? Vamos lá, quantas Quantas horas? horas em média? Isso é sempre importante, o pessoal pergunta muito isso. Como eu estudava, como eu trabalhava, aliás, eu estudava 4 horas diárias nos dias de semana, que era o máximo que eu conseguia fazer sem virar um zumbi. E também um ponto falando sobre isso, é importante estar bem consigo mesmo. Então, assim, essas loucuras de estudar 24 horas sem dormir não funciona, porque o corpo tem um limite, a mente tem um limite, e isso não dura por muito tempo. Então, não vale a pena investir nessas loucuras de ficar virando noite afincos para estudar. Então, eu achei que 4 horas era o que eu conseguia fazer sem me desgastar excessivamente, mas eu compensava nos finais de semana, estudava nos finais de semana, o tempo que eu tinha para poder... Sábado e domingo eu sempre estudava, não deixava de sair um sábado à noite, que é bom também ter um convívio social, mas assim, um sábado de manhã, um sábado à tarde, sempre estudei, fazia dessa forma. Aí estão perguntando também sobre a utilização de videoaulas na preparação para os concursos, se você usou, se tem alguma linha aí de videoaulas que você acha interessante. Fabiane, eu usei sim. Esse cursinho que eu fiz de 1 ano extensivo foi todo de videoaulas. Naquele momento eu gostei bastante. Depois de um tempo, começou a ficar massivo as videoaulas. Mas, assim, nesse ano que eu fiquei fazendo esse cursinho, foi basicamente videoaulas, e eu aproveitei para fazer o meu caderno, como eu mencionei. Basicamente, tudo que falava eu ficava anotando ali, e depois o caderno me auxiliou no futuro, porque eu usei como material de revisão. Então, nesse primeiro ano, as videoaulas foram muito úteis para mim. Depois, eu parei de assistir porque estava ficando maçante. Mas, assim, enquanto eu consegui lidar com aquilo, eu gostei e valeu bastante pelo conteúdo que eu recebi com as videoaulas. Então, assim, 4 horas e 3 anos e meio. E aí, o que aconteceu aí na prática?
Aí, depois que eu passei no concurso do MP da Bahia, eu fui nomeado no MP da Bahia, fiquei um ano e meio esperando a nomeação, porque veio a pandemia, logo depois que acabou o concurso, veio a pandemia. Eu fui aprovado no final de 2019, em dezembro de 2019, em março veio a pandemia, o concurso ficou suspenso até 2021, que foi quando eu fui nomeado. Tomei posse lá no final de 2021, setembro de 2021. E comecei a atuar na prática como membro. E foi uma atuação que eu já estava muito feliz antes como assessor jurídico no MP do Rio de Janeiro. Como membro, eu só tive a realização que eu necessitava naquele momento. Foi uma atuação bem bacana, o MP sempre chamou muito atenção pelo fato de ser um órgão de defesa da sociedade. A gente não visa beneficiar uma pessoa em específico, mas sim aquele coletivo, aquele grupo de pessoas, e isso era algo que me brilhava os olhos, e foi o que eu pude fazer na prática. Eu gosto muito dessa parte de lidar com direitos sociais, com o direito ao patrimônio público, com a defesa do patrimônio público, a gestão até mesmo da verba pública. Então, tive esse benefício de lidar com esse trabalho na prática, uma realização sem igual. E aí você, depois do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para você, eu acho que, assim como o estágio, eu vou só abrir um parênteses aqui sobre o estágio, porque é a segunda pergunta que tem sido feita pelo estágio, e aí eu queria saber também, André, se você sabe disso na prática aqui no Rio de Janeiro, sobre as seleções para estágio. Demora muito a abrir? Tem seleção? É quem indica? Como que é? O Paulo vai primeiro? André, eu penso que Pode essa ser é com você, você. pode ser. Pode ser você, Então, André. atualmente é indicação, né? É uma nomeação muito parecida com a do assessor, então fica a cargo de cada membro que vai receber o estagiário fazer um processo seletivo da forma que ele bem entender, né? No passado já foi através de concurso, né? Você tinha um concurso para o estágio do MP, que me parece que é até uma forma mais interessante, mas hoje não é mais assim, né? E aí a seleção é feita a critério do membro que vai receber o estagiário, né? Eu, por exemplo, fiz entrevistas, né? Algumas pessoas aplicaram alguma prova escrita, então funciona hoje está funcionando dessa forma, né? É um modelo mais aberto, digamos assim, não tem mais aquele concurso que tinha no passado. E você acha que ajuda, André, para esse estudo voltado para o concurso do Ministério Público, passar pelo estágio? Eu acho que ajuda, sim. O estágio, né? Eu acho que o Paulo foi perfeito quando ele disse que, assim, se você pode começar, tem tempo, tem condição, começa o estágio, tá? Porque é muito diferente, assim, coisas que eu gosto de estudar e que acho legal ler, de carreira que quero seguir. Quem vai te mostrar a carreira que se você quer seguir é o estágio, não é nem a faculdade, né? Porque o estágio vai te mostrar na prática o que é um embargo de declaração, né? Você pode ler lá no código, mas como é que é, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? O que é isso? O que o juiz vai falar? O que não vai? Então, assim, eu acho que ajuda, sim, toda experiência desse tipo, né? E aquilo é para incluir ou excluir, para dizer eu quero isso aqui, né? E vou me preparar para isso, ou o contrário, olha, isso aqui realmente não é para mim, enfim, eu acho essencial. Legal. Eu Ô, acho que Fabiane, vale, pessoal, assim, o pessoal que está buscando estágio da UF de Macaé, é buscar sempre ir ao Ministério Público ou participar lá dos júris e conversar com os promotores, se apresentar. Eu acho que quem já está um pouquinho mais avançado, inclusive, né, passado assim de quinto, sexto período, que quer ter essa experiência, tenta verificar quando abre vaga, conversa com algum colega que já está lá dentro do MP, né? Acho que é sempre importante. E lá no Ministério Público de Minas, como que é, Paulo? aqui, igual a Andrea falou, tem uma seleção que é feita, mas pelo próprio promotor que preside a unidade, né? Então, assim, depende muito do promotor, a forma como ele faz, pode ser entrevista, pode ser prova discursiva, pode ser prova objetiva, mas quem faz a seleção é uma seleção feita pelo promotor. E, Fabiane, só complementando a pergunta anterior, você perguntou para o André se o estágio vale para conhecer melhor a carreira. Eu quero trazer uma informação aqui que é bem bacana, que vale muito, sim, mas também, no meu caso, o estágio no MP do Rio de Janeiro serviu como ponto na prova de títulos no MP de Minas. Então, porque alguns estados trazem esse estágio como pontuação para a prova de títulos, e aqui trazia isso, e eu usei meu tempo de estágio no MP do Rio de Janeiro para ganhar alguns décimos a mais na minha classificação final. Então,
Isso é bem interessante para quem quer seguir a carreira, porque alguns MPs, alguns estados trazem o estágio em órgão do MP como uma pontuação final. Vale na pontuação final que acrescenta ao final na prova de títulos, né, que é a quarta prova que a gente fala que não é eliminatória, é basicamente classificatória. Mas ajuda bastante também. E para mim, e me que às ajudou vezes aqui. vai te fazer ser chamado ou não, às vezes, né, Paulo? Às vezes é essa pontuação ali que te levou uma casinha acima que garantiu uma nomeação antes. Com certeza. E aí me conta aí, você ficou então como assessor no Rio, qual foi a trajetória depois? Certo. Fiquei como assessor no Rio, promotoria criminal, exclusivamente criminal. Fui para o MP da Bahia como promotor, onde trabalhei quase 2 anos. No MP da Bahia, eu assumi uma comarca do interior da Bahia, no oeste da Bahia, que se chamava Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana. Antes da abertura da palestra, conversamos sobre acumular promotorias, e era o que eu fazia na época, acumulava 2 promotorias. Então, o trabalho era absurdamente gigantesco. Tem trabalho para 24 horas do dia, um pouco mais. A gente tem que saber lidar com isso, com essas frustrações, com essa quantidade de trabalho, sem ficar louco, mas também é muito prazeroso o trabalho. A gente consegue ver uma melhoria naquela sociedade, naquela comunidade, fazendo um trabalho bem feito, todo mundo sai vencendo. Mas, obviamente, o trabalho é incansável, assim, não tem fim. E eu fiquei no MP da Bahia, no mesmo local que eu assumi, desde que eu tomei posse, eu fiquei até o momento que eu saí para assumir aqui o MP de Minas Gerais. Eu fiquei lá até junho do ano passado, 2023, que foi quando eu tomei posse aqui no MP de Minas. Aqui no MP de Minas, os promotores substitutos, eles rodam mais do que no MP da Bahia. Como o déficit de promotores no MP da Bahia é maior do que aqui em Minas, eu era substituto, mas eu ficava num lugar só, e trabalhei fixo até sair. Aqui em Minas, como eu sou substituto ainda, eu rodo bastante no estado para poder cobrir vacâncias temporárias, por exemplo, licença maternidade, algum afastamento, alguma titularização de promotor antigo que saiu para outro lugar, aquilo ficou vago. Então, eu tenho essa função aqui, eu rodo bastante. Hoje eu estou na capital, Belo Horizonte, mas não é uma vaga estável, não é um lugar que eu vou ficar por muito tempo. Eu só estou para cobrir uma necessidade temporária, e em breve serei removido. Aqui em Minas, esse ano, eu já mudei 5 vezes, então é bem frequente essas mudanças para poder cobrir essas vagas temporárias. E normalmente para quando? Normalmente para Quanto tempo? quanto tempo é uma pergunta que eu até me faço, que não sei te responder agora. Mas a gente vai parar quando estou na titular. E aqui em Minas, demorando um pouco, está demorando em torno de 2 anos para conseguir essa façanha. Não sei como é que é no MP do Rio, não sei como é que é no MP do Mato Grosso, do Sul. Acho que o Felipe pode falar um pouco melhor sobre isso, o André também. Mas aqui está demorando em torno de uns 2 anos. Legal, Paulo. E assim, na prática, assim, do seu dia a dia, você já acumulou promotorias, você já passou por promotoria de vara única, provavelmente, né? Qual foi seu maior desafio até hoje no MP? Fabiane, o maior desafio está sendo aqui agora, a promotoria que eu estou especializada. Eu vou explicar por quê. Eu estou numa promotoria que, como você mencionou mais cedo, é especializada em crimes praticados contra crianças e adolescentes. Então, é uma temática muito delicada. E lidar com isso 24 horas do seu dia requer um preparo mental gigantesco que eu não tinha antes, que eu achava que tinha e percebi que não tinha. Porque são crimes da pior espécie possível, a maioria são crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, então vocês já podem imaginar a gravidade da situação, e a gente fica assoberbado com esse tipo de trabalho. Mas a gente tenta não se deixar levar por essa maldade que a gente vê diariamente, focando no lado positivo que a gente faz com a vítima. Então, a gente faz um trabalho bem bacana aqui de acolhimento à vítima, criança e adolescente, para que ela se sinta recebida no Ministério Público. A vítima é sempre ouvida pelas psicólogas do juízo. Nós, promotores, defensores e advogados, não ouvimos diretamente a vítima, porque a gente tem essa consciência de que nós não sabemos lidar com uma criança pós-trauma, né, pós-fato criminoso. Então, nós temos esse trabalho bem bacana de trabalhar de conjunto com o judiciário, sempre fazer uma audiência especial, que se chama depoimento especial da criança e do adolescente, naquela lei prevista na lei, que eu anotei aqui, para a lei 13.431 de 2017, que regula a colheita de depoimento especial da vítima criança e
vítimas de violência sexual, e a gente faz dessa forma aqui. Então, assim, lidar com essa temática está sendo algo bem, bem delicado para mim, mas também grandioso por saber que há uma luz no fim do túnel, assim, existe como melhorar a situação daquela pessoa depois desse fato. Então, para mim, eu vou sair em breve do lugar que eu estou, e eu já falei com a chefia que foi uma experiência mal, mas necessária, sabe? Aquele mal necessário de saber lidar com essa situação mesmo. A gente cresce como pessoa, né? Porque a gente vai conhecendo também outras realidades que muitas vezes a gente não vivenciou no nosso dia a dia, né? Então, talvez seja importante até para os futuras atuações e outras promotorias, né, Paulo? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quais outras promotorias especializadas Minas têm, assim, que são interessantes? Uhum. A especialização acontece mais na capital ou em outros centros urbanos, grandes centros urbanos. Então, quanto maior a cidade, mais especialização vai ter naquela localidade. Aqui em Minas nós temos várias. Nós temos essa, que é de crimes contra criança e adolescente, temos promotorias de empresarial também, outra chama a atenção, temos promotorias especializadas em crimes organizados, promotorias de tráfico, que só mexem com tráfico de drogas, temos promotorias de sucessões, trabalham com sucessões, mas deixa eu lembrar aqui outras promotorias. Tem as promotorias de infância civil e infância infracional, são divididas, cada uma trabalha com essa parcela do conteúdo. Promotoria ambiental, apenas ambiental. Promotoria de habitação e urbanismo, que mexe apenas com a parte de mobilidade urbana e urbanismo, também é bem bacana. Então, assim, qual o quanto seu mais... sonho? O meu sonho... eu tenho que pensar bem nisso ainda, porque eu ainda não cheguei numa definição. Existem alguns fatores que sempre me encheram os olhos. Eu gosto muito da área de patrimônio público. Defesa do patrimônio público é uma coisa que eu gosto bastante. Atualmente não trabalho com isso. Eu trabalhei em outras promotorias pelas quais eu passei e foi onde eu gostei mais, porque é um trabalho mais extrajudicial até. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu não fico vinculado à atuação do juiz, como é uma ação penal. A ação penal é toda movida e quem preside o ato é o juiz. Então, assim, na atuação extrajudicial, o Ministério Público tem uma liberdade maior de conduzir aquele procedimento, um inquérito civil, um preparatório, e no final fazer um acordo com a outra parte e conseguir, pelo meio extrajudicial, com esse diálogo com a outra parte, a melhoria, não precisa da intervenção do judiciário. Então, eu gosto bastante dessa parte. Obrigada, Paulo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente escuta o André agora. André, por favor, está com a palavra. André, passamos então para você contar um pouquinho da sua história. Tudo bem, professor? Obrigado. Bom, eu já me apresentei, né? Eu sou promotor aqui da Terceira Criminal de Macaé, mas eu sou duplamente, tá? Eu tenho dupla cidadania ufiana, tá, professora? Eu me formei em História na UF, em primeiro lugar, né? Eu trabalhei no magistério aqui de 5ª ou 8ª série, né? Por 8 anos, né? E fiz a faculdade de Direito concomitante a esse início na carreira do magistério, né? Me formei na UF aí em Macaé, e aí depois, enfim, eu consegui, né, mudar de carreira, né? Eu acho interessante trazer essa perspectiva para as pessoas, né, verem também como que não necessariamente a formação que você, né, que você adquiriu ali na faculdade é um ponto final. Não que eu quero que ninguém mude de curso, né, mas o fato é que as possibilidades estão abertas para a gente, né? E toda a formação é importante. Eu, quando comecei no magistério, né, eu me deparei com a situação que todo mundo deve conhecer, magistério de primeiro grau, ensino fundamental, né, que é uma situação muito difícil de estrutura remuneratória, tudo isso é um problema. Isso me impulsionou a fazer uma faculdade de Direito, porque a área de humanidade sempre foi a área que eu gostei, e no Direito eu sentia que ia conseguir superar, né, os problemas que eu via ali no magistério. E aí eu me formei na UF, eu ainda, depois de formado, eu continuava dando aula e já comecei a estudar para os concursos. Minha meta inicial era voltar para a capital, eu queria, né, eu tinha estudado História em Niterói, e a minha ideia era voltar para Niterói. E aí eu comecei a focar em concursos de estatais. Boa parte das estatais tem sede no Rio, então para mim era lógico, né, vou tentar ir Petrobras, BNDES, e por aí vai. E consegui acertar na Petrobras Distribuidora, a antiga BR, né, que
não existe mais com esse nome, e trabalhei na BR por 2 anos e 9 meses, tive essa experiência aí de uma advocacia de empresa, né, que também foi muito importante para mim, né, e por curiosidade, né, eu dentro de uma estatal, como a gente vivia todo aquele contexto da Lava Jato, tinha sido criada uma gerência de direito penal e órgãos de controle, e foi justamente onde eu fui lotado. Né? Quer dizer, quem faz o concurso para a Petrobras não imagina que vai trabalhar com direito penal. Salvo engano, nem cai na prova. Né? Mas acabou que foi nessa gerência que eu fiquei por 2 anos e 9 meses, e, digamos assim, eu estive do outro lado, né? Eu estive, assim, do lado de, muitas vezes, de ser alvo de requisições ministeriais, de ver, né, empregados sendo arrolados em ações penais, né, imputação de crimes a empregados, imputação de crimes à empresa. Então, eu pude ver um pouco do outro lado nessa experiência que eu tive. Mas eu já sabia de antemão que não era a carreira que eu queria. E aí, diferente do Paulo e do Felipe, eu mirei na magistratura. Né? A minha carreira lá de origem, o que eu pensava que seria juiz. Mas juiz e MP, eu acho que é um estudo bem conciliável. É bem parecido, assim, né? Se aproxima bastante nas matérias que você vai estudar, até mesmo nos perfis das bancas, os entendimentos que são adotados, né? E aí, para o bem ou para o mal, né? O MP e a magistratura são carreiras que têm uma, digamos assim, uma fundação ideológica muito parecida, né? Então, é um estudo bem conciliável. E aí eu estava já na prova de sentença do Rio Grande do Sul, né? Aquela prova de sentença de lá que você faz com os autos de verdade. Não sei se alguém já teve esse desprazer de fazer uma prova desse tipo, mas eles te dão 600 folhas de um processo e você vai ter que fazer uma sentença em 5 horas. Você faz civil e criminal, e obviamente eu reprovei nas duas, né? Passei, fiz ali a prova escrita, passei, mas nas sentenças eu reprovei. Mas nisso eu já estava embalando no MP. E aí o MP do Rio foi meio que uma grande surpresa, que eu passei na primeira fase e falei, caramba, não era uma coisa que eu estava, né, esperando tanto, que não era o que eu mirava. Eu treinava questão objetiva, eu não treinava discursivo. E aí passei na segunda prova, escrita, aí terceira, quarta, cheguei na prova oral. Na prova oral eu falei, não, agora não tem como deixar escapar, né? Infelizmente, não deixei escapar. Iniciei a carreira do Ministério Público e gostei, eu gosto muito da missão da instituição, tá? O Ministério Público que está desenhado ali na Constituição é algo que a gente deve preservar e deve fortalecer, né? Posso ter inúmeras críticas, né, à atuação real, e tenho, mas aquela missão institucional ali, eu acho que todo promotor tem que buscar, né? Que é essa tutela do interesse difuso, que é a tutela do mais fraco, né? E às vezes essa tutela do mais fraco é a tutela do réu no processo penal, às vezes é a tutela de uma testemunha, de uma criança que é vítima, de uma vítima de crime, enfim, toda essa missão, né, é algo que a gente deve buscar o tempo todo. E a partir daí eu desisti um pouco da magistratura, porque isso é bom que as pessoas saibam, né? Na prática, né, as carreiras são bem diferentes do que a gente imagina. E hoje, eu, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é que é a realidade dos outros estados, eu acho que a instituição mais bem aparelhada é o Ministério Público. Tá? Eu vejo a defensoria com déficits muito pesados, não os defensores, a defensoria, né? A magistratura, às vezes a gente pega juízes acumulando inúmeras funções, né? Então, o MP, eu acho que ainda é uma carreira aqui no Rio que a gente consegue se dedicar bastante à atividade fim. Né? Você vai conseguir analisar os processos, você vai conseguir tocar os casos de qualquer atribuição, enfim. E foi essa a trajetória, né? Basicamente assim que eu cheguei por aqui, né? Passei aí pelo magistério, passei pela advocacia privada e vim chegar aqui no Ministério Público, e eu garanto assim que toda essa formação, toda essa estrada é importante ali na hora da nossa atuação, né? Nos dá tranquilidade, nos dá um pouco de conhecimento de fato, conhecer os dois lados, isso é muito, muito importante. E aí, mais uma vez, o estágio. Eu não fiz isso, eu só estagiei em gabinete de juiz, eu não fiz outros estágios, mas se a pessoa conseguir estagiar no escritório, no fórum, no MP, na defensoria, né, isso é essencial.
tá? Conhecer, delegacia de polícia, né? Hoje eu vejo o pessoal estagiando mais em delegacia. Na minha época, eu não lembro de muita gente falando, estou estagiando, um ou outro na Polícia Federal. É importante, né, transitar por essas áreas, porque vai ser do diálogo de todo mundo aí que a gente vai trazer, né, que lá no final das contas a gente vai chamar de justiça ou de uma decisão judicial e por aí vai. Minha formação e trajetória é basicamente essa. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Eu fiz essa pergunta para o Paulo, né? Se no seu dia a dia você já deve ter se deparado com uma série de dificuldades, porque cada carreira tem sua dificuldade, né? Qual foi seu maior desafio aí na promotoria no Rio de Janeiro, do Estado? Olha, o maior desafio que a gente tem, eu sempre brinco assim, né? Foi decretado o estado de coisas inconstitucional nos presídios do Brasil. Mas, a rigor, você vai decretar o estado de coisa inconstitucional no país inteiro, né? A gente vive um déficit em todas as áreas. Então, assim, a grande dificuldade é meio que se deparar com uma realidade muito bruta, né? Muito dura, assim. A gente, no início de carreira, pelo menos aqui no Rio, basicamente eu passei por promotorias criminais, né? E a impressão que a gente tem, né, do sistema penal, a impressão que eu tenho, enfim, é de um sistema que desagrada a todo mundo. Ele desagrada a quem se diz garantista, ele desagrada a quem se diz punitivista, quer dizer, está todo mundo criticando isso, né? E se deparar com isso na prática é muito complicado, porque aqui no MP a gente lida com todos os interesses que estão ali em jogo, né? De certa forma, quando a pessoa vai advogar, vai defender uma tese, né, é mais fácil você tomar um lado, né? O MP ele acaba sendo ali um juízo prévio da causa, ou pelo menos a missão seria essa, né? Tanto que eu não sou obrigado a pedir uma condenação quando eu acho que é caso de absolvição. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, né, a gente se vê ali numa situação de, olha, eu tenho que tutelar o direito da vítima, mas eu tenho que tutelar também o direito do réu, eu estou acusando uma pessoa e, ao mesmo tempo, eu tenho que defendê-la de alguma forma. Então, formar esses juízos ali ao longo, né, de um processo que muitas vezes ele é formado de forma deficitária, né? Eu não sei a realidade do Mato Grosso do Sul, de Minas, mas a gente tem uma estrutura investigatória no Rio de Janeiro que é bem deficitária, né? Investigações que não são tão sólidas. Então, são coisas, né, que vão tornando a atuação dificultosa. E a parte psicológica é fundamental, né? O que o Paulo colocou é fato, né? A pessoa tem que ter algum preparo para lidar com questões que são extremamente, né, vamos dizer assim, né, agressivas, né, para a mente de uma pessoa que teve uma existência mais ou menos normal, né? Eu sempre brinco aqui em casa, eu falo, cara, assim, minha infância foi muito tranquila, minha adolescência foi muito tranquila, e a vida adulta, assim, eu sou muito careta, porque o que acontece, assim, o que a gente vê nos processos são coisas, desafia, assim, o nosso sentimento de humanidade mesmo, né? Porque a gente vê muitas vezes ali o lado mais brutal de um ser humano, né? E a gente vê, às vezes, o lado mais brutal de um ser humano que ele não deixa de ser humano. No meu primeiro júri, o cidadão tentou derrubar um helicóptero da polícia com 6 policiais dentro, né? Ele tinha 19 anos, ele tomou uma pena de 51 anos. Quer dizer, esse rapaz ele vai ficar mais tempo preso do que o tempo de vida que ele tinha antes em liberdade. E aí, lá naquele plenário, o rapaz foi lá para abraçar, chorando, né, depois que ouviu a sentença, o filho dele, que era um garoto, que era uma pessoa com deficiência. Então, esse é o drama, né? E, ao mesmo tempo, foi um cidadão que tentou tirar a vida de 6 pessoas. Então, isso tudo, né, na nossa atuação, a gente tem que estar com a cabeça boa, tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa, porque é a realidade, pelo menos na área criminal, né, que é o que eu estou hoje. A gente pode depois falar de outras áreas, mas às vezes é impactante. Assim, a gente tem que tentar garantir ali uma reserva de sanidade para a gente poder prosseguir, sabe? Porque é bastante pesado às vezes. A escolha da promotoria criminal foi uma escolha, assim, né? É um fim da linha. Você realmente quer ficar na promotoria criminal, assim, a carreira, o resto da carreira? Ou você passou por alguma outra área que você acha que você escolheria ainda? Então, né, não foi uma escolha, né? A gente que é mais novo na carreira, eu estou há 5 anos, mas eu ainda, né, sou considerado novo na carreira, né? As promotorias escolhem a gente.
minha primeira promoção, me titularizei, tinha 1 ano e pouco de MP, aqui, né, respondendo essa pergunta. Não sei como vai ser no futuro, mas eu dei sorte que foi muito rápida a progressão na carreira, então eu me tornei titular antes do vitaliciamento, que é feito em 2 anos. Mas foi numa cidade que eu nunca tinha conhecido, que foi Itaperuna, né? Fui cair para uma promotoria de investigação penal, que é basicamente uma promotoria criminal, mas que trata da etapa pré-processual, né, da investigação preliminar, e era uma promotoria que tinha uma movimentação de 1.100, 1.200 feitos mês, né? Era complicado. Mas eu passei antes, né, por uma promotoria de tutela coletiva no iniciozinho da pandemia, e eu acho que foi a experiência que eu achei mais gratificante no MP. Eu acredito muito também, aí eu estou 100% com o Paulo, nessa linha da atuação extrajudicial, sabe? As promotorias de tutela coletiva, elas lidam basicamente com assuntos como patrimônio público, meio ambiente, educação, saúde, né? A promotoria que eu fiquei era a promotoria de Teresópolis, que lidava com saúde, então na pandemia, imagina como é que foi naquele início, né? Que ninguém sabia direito como proceder, ninguém sabia direito como fazer. Foi a área mais gratificante e seria a área, assim, que se eu fosse escolher hoje, assim, olha, o patrão ficou maluco, escolha uma promotoria. Seria uma promotoria de tutela coletiva. Apesar de gostar muito da questão criminal, de estudar a questão criminal, mas talvez eu não veja na resposta penal a solução para a própria questão criminal, né? Então, acho que quando a gente olha um caso penal e a gente vai para trás, e vamos criar um roteiro de cinema desse caso penal, a gente vai ver uma série de falhas que talvez uma promotoria de tutela coletiva atuante poderia ter sanado em algum momento. É sempre essa a impressão que eu tenho, né? A gente pega lá um caso, um sujeito que matou outro, tá, vamos puxar na história, e tá, esse sujeito, ele desde cedo, o pai dele abandonou, ele via violência o tempo todo, tinha um cadáver na esquina dele o tempo todo. O que se espera que venha daí, né? É óbvio que isso não vai ser uma regra, né? E isso não vai explicar tudo, mas quando a gente rebobina a fita, a gente vê que as promotorias de tutela mais fortalecidas talvez trouxessem uma resposta mais importante para a própria situação do direito penal, né? Só um exemplo, né? Uma promotoria que trata de ordenação urbana, por exemplo, ela tem condições de diminuir a taxa de criminalidade em determinada área. Se ela conseguiu uma integração legal com o município, uma iluminação pública, né? Coordenar com as polícias, policiamento de pontos quentes. A gente sabe que crime ele acontece basicamente em um ou outro lugar, ele não é algo difuso, ele tende a uma concentração, né? É uma atuação que é interessante para que se tenha. Então, assim, eu, se fosse escolher uma área, seria a tutela coletiva, né? Não pretendo terminar a carreira no criminal, não, mas se for preciso também, estamos aí para isso. É isso aí. Eu vou te passar a palavra, Paulo. Eu fiz estágio de 2 anos na promotoria de tutela coletiva na época da faculdade, e depois fiquei como assessora do promotor mais 2 anos da tutela coletiva. Então, assim, eu sou suspeita de falar e acho que a escolha da tutela coletiva para você passar também te dá um panorama de humanidade, de cidadania também, né? Porque a gente passa por questões que envolvem o meio ambiente, mas muito também de improbidade administrativa, a gente entende o que está por trás da fraude de uma licitação, a gente entende, então, assim, é muito complicado, porque a gente olha ali no noticiário, aponta, mas a gente vê que existe um remendo nesse meio termo aí, e como o André bem disse, né? Quem sabe, se a gente não conseguisse preservar esse patrimônio público de modo adequado, ordenar mais esse solo, estabelecer uma qualidade de vida melhor para a população, se realmente a gente não conseguiria reduzir aqueles índices de criminalidade daquele local, né? Então, acho que a promotoria de tutela coletiva, quando fala, então, de educação pública, né, a condição de vagas em escolas, e tudo isso é um debate importantíssimo. Mas fala, Paulo. Eu só ia complementar a fala do André em relação à promotoria criminal, porque existe essa tradição no MP que geralmente os novos ficam com a criminal, porque a promotoria criminal, o dia a dia dela é muito maçante. Então, a gente está mais tempo na carreira, procura alguma coisa que seja mais flexível, mais tranquilo de lidar. A promotoria criminal, em regra, são audiências quase todos os dias, são audiências de custódia que surgem 24 horas, surgem de imprevisto, a pessoa lida com autoprisão em flagrante,
com inquéritos policiais, que tem os prazos, por conta de réu preso, muitas das vezes. Então, o dia a dia da promotoria criminal é muito maçante. É por isso que, na maioria dos estados, acaba ficando com os promotores mais novos, porque os antigos preferem, às vezes, até por questão de afinidade, também por questão de ter uma agenda mais flexível, a promotoria de tutela coletiva, que não tem essa demanda judicial tão diária quanto a promotoria criminal, por conta desses inúmeros fatos. Prazos de inquérito policial, prazos de ação penal, audiências de instrução e julgamento, às vezes júri com frequência, audiências de custódia que surgem sem estar marcada na pauta, e todas essas peculiaridades da promotoria criminal. É por isso que, em regra, os novos ficam com ela e os antigos tendem a se afastar um pouco. E, Felipe, qual que vai ser a sua promotoria aí de escolha, se pudesse, como diz o André, aí, o patrão ficou louco, você agora pode escolher uma promotoria e ficar? Eu queria ir para criminal, ao contrário do que eles optariam aí. Para mim, assim, o MP é mais do que isso, né? É um agente de transformação social. Acho que a grande vertente da carreira é essa. A situação ampla e restrita em praticamente tudo permite que realmente você mude aquela realidade que você está circunscrito. A má prestação de um serviço público, falta de creche em escola, até a questão de saúde mental também, que tem uma legislação que regula e determina a intervenção do MP quando tem alguma internação compulsória. Então, dentro desse contexto todo, realmente acho que a grande vertente da carreira é essa. Mas, para mim, assim, a parte criminal também é uma das mais importantes, porque muitas das vezes as vítimas não têm o tratamento dos direitos delas da forma adequada, né? Acho que o grande caso aí que ficou marcado foi a Mariana Ferrer, que até virou lei. Hoje em dia tem uma resolução da ONU também que regulamenta a necessidade de proteger os direitos humanos das vítimas, também do réu, mas também ter esse olhar mais focado, até dentro desse contexto que o Paulo falou, de uma atuação intersetorial de criança e adolescente, aquele tratamento que você tem que dar mais específico, assim. Então, para mim, essa vai ser a principal forma que eu espero atuar, né? Que eu tô ansioso para atuar. Um dia chegar no GAECO, combater a organização criminosa, é o que eu penso. Vamos ver, né, Paulo, se daqui a pouco, daqui uns 2 anos, Paulo e André, daqui uns 2 anos a gente convida Felipe de novo, a gente faz essa mesa de novo, e aí a gente pergunta se o Felipe realmente gostou de estar lá na promotoria criminal. Estou brincando com você, Felipe. Mas, queridos, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é a Vitória que fez, que fala assim, vocês sentiram muita diferença entre a expectativa que vocês tinham com o exercício da profissão, enquanto concurseiros, e após a entrada em vigor, após a posse? Essa visão anterior foi melhor, foi pior, foi mais positiva ou não? Vou passar aqui pela ordem. André, diz aí para mim, o que você acha? Assim, depois da posse é muito melhor. Entendeu? É muito melhor. Em todos os sentidos, tá? No sentido financeiro, de realização profissional, é bem melhor, assim. Eu acho que o estudo para concurso chega uma hora que todo mundo sabe, né? Que dá aquela vontade de falar, cara, não dá, não vou. Só que, em geral, as pessoas desistem na hora que elas estão quase conseguindo. Então, se é isso, não desista. Mas, na minha experiência, com todas as dificuldades, todos os problemas, às vezes eu chego aqui falando mal do réu, eu chego falando mal da vítima, do MP, eu chego falando em casa, mas, assim, a profissão é muito boa, excelente, vale muito a pena. Antes de passar a palavra para o Paulo aqui, para ele dar o panorama dele, vou pedir para que vocês preencham, pessoal, já tem 2 links aí no chat, um para que vocês se manifestem sobre o evento, falem sugestões, críticas, sugestões de novos temas para novas mesas, tá? E o outro para confirmar a presença. Sem essa confirmação de presença, vocês não conseguem liberar o certificado, tá bom? Paulo, e aí? Expectativa e a prática? Fabiane, assim, como eu mencionei, como eu fui estagiário do MP antes e assessor também, então eu já conhecia muito a realidade do MP antes de assumir a posição de membro. Então, a expectativa ela foi igual à prática, porque eu já tinha esse conhecimento pretérito, mas, obviamente,
trabalhando como membro, eu tive uma gratificação pessoal e profissional que é inigualável. Fazer alguma coisa como estagiário, depois você conseguir fazê-la como promotor, essa sensação é impagável, e isso foi isso que eu gostei bastante, assim, tive essa oportunidade de sentir esse trabalho dessa forma. Mas, no meu dia a dia, assim, eu já admirava o MP como estagiário, desde o começo sempre admirei o MP, sempre admirei o trabalho dos promotores com quem eu trabalhei, e isso só se confirmou quando veio o aumento da posse. Ai, que delícia. Felipe, queria te fazer uma pergunta aqui. Você acha que, como assessor, você consegue... Queria que você falasse um pouquinho sobre essa função como assessor aí do PGJ, né? Como que é por indicação, né? Tem gente que fica com essa dúvida, tanto com o assessor de juiz quanto assessor em relação aos procuradores. É por livre escolha também? E o que efetivamente, na prática, você faz? É um cargo comissionado, né? Então tem livre nomeação e livre exoneração, mas pelo que eu vejo do contexto, assim, em regra, eu acho que acontece com o que aconteceu com o Paulo, né? O estágio, ele é uma etapa fundamental, assim, acho que é uma das partes mais importantes da faculdade, e aí você desempenhando um bom trabalho ali como estagiário, pintando a vaga, você acaba entrando como assessor, né? Tem alguns promotores que fazem processo seletivo também, divulgam a vaga, colhem currículo, dão uma denúncia para quem está pretendendo a vaga fazer, ou faz uma questão discursiva ali para ver o modo de escrito. Então, varia muito. O meu trabalho lá hoje é mais assim, na questão de organização do órgão, né? Como eu estou na administração superior, é meio diferente do que os meninos vivenciam como promotores de primeira instância, né? Então, tudo que delineia os interesses ali do órgão, procedimentos que tramitam no Conselho Nacional do Ministério Público, passa tudo lá pelo setor onde eu estou. Representação de inconstitucionalidade também, é alguma coisa que é uma competência originária do PGJ, e acaba que eu tenho contato lá também, então, assim, é clichê, eles falaram, né, mas, cara, vale muito a pena, assim, você estuda, 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 quando você chega, é uma realização, assim, absurda, não tem jeito, é impossível você não ficar satisfeito, feliz e falar que faria tudo de novo, porque quando a gente está estudando, a gente imagina que vai ser assim, né, mas quando chega, cara, é absurdo, assim, a felicidade, satisfação, mas acho que a família até fica mais feliz, né, do que a gente, quando recebe a notícia que a gente passou, não sei o quê. Então, mas esse sentimento de gratificação, de realização pessoal é algo, assim, impagável. Não tem nada que pague isso. Os companheiros, companheiras, namorados, namoradas, já pode casar, né, Felipe? E aí, já estão te pressionando, não? Tô brincando. Mas falam isso, né? Em breve, em breve. Viu? Tá vendo? A gente já bota aí na fila, né, para o casamento. Pessoal, para a gente caminhar aqui para o final, eu só queria perguntar para cada um de vocês, para depois vocês se despedirem, se vocês fariam alguma coisa diferente nessa jornada de vocês, de preparação, e se vocês fariam alguma coisa diferente a partir de agora. Teriam, assim, novos planos dentro da própria carreira ou fora da carreira? Então, vamos começar aqui pela ordem alfabética. Fala, André, faria alguma coisa diferente na jornada? Assim, como eu fiz uma segunda faculdade, eu já entrei um pouco mais velho e tal, já entrei um pouco mais focado, né? Mas no final da faculdade, eu acabei que assim, desfoquei um pouco e tal. Eu tentaria manter o foco, assim, pela faculdade inteira, sabe? Isso não quer dizer não fazer nada, não sair com a galera, não ir para a chopada, para o habeas corpus, né? Não sei se é esse o nome ainda das chopadas da UF, né? Mas ter um pouquinho mais de foco durante a faculdade, assim. Acho que eu até consegui estudar bastante, mas eu desperdicei um pouquinho de tempo, assim. E a partir de agora, o que eu... Oi? André, você era da Doutrinadores, não era? Ou não? Não. Não, né? Não jogava, não, né? Não tinha atlética na época Não que... tinha? Não, que eu lembre não, tá? Eu colei grau em 14, a gente terminou em 13, mas colei grau em 14, né? Isso. Eu acho que ainda não tinha, eu acho. E a partir de agora, Faria, o que você tem de planos aí para a carreira? Então, eu queria entrar um pouco numa especialização, talvez um mestrado.
eu vivo conversando assim, até com, né, com o Mohand, com o Igor, né, que seguiram aí uma área mais acadêmica e tal, tentando despertar esse meu veio de novo, até, né, estudar um pouco mais, né, e aí isso que é curioso, né, eu penso na tutela, mas está sempre a questão criminal aqui me puxando, né, e talvez avançar em algum estudo de criminologia, mas mais um investimento acadêmico, assim, era o que eu penso, é o que eu penso daqui para frente. Se chegar o mestrado lá em Macaé, né, em Macaé, aí não vai ter jeito, aí você vai, né? Aí acabaram suas desculpas. Com certeza. E você, Felipe, o que você faria diferente? Faria alguma coisa diferente para o futuro? Eu faria diferente, talvez dentro dessa linha que o André falou, de estudar um pouco mais voltado para concurso durante a faculdade, assim. Por mais que eu tenha sido sempre um aluno muito dedicado, me importava com o TCR alto, sempre me dediquei muito, mas durante a faculdade, se talvez eu tivesse estudado mais, as coisas iam ter acontecido mais rápido do que aconteceram. Então, acho que, assim, é uma preparação. Eu teria comprado esse material que eu falei na faculdade, já teria estudado isso durante a faculdade. Então, tudo bem que você tem que ter os 3 anos ali de prática, né? Mas seria isso. E daqui para frente, eu espero, assim, defender os direitos das vítimas, combater a impunidade, a corrupção. Eu tô doido para trabalhar em favor da defesa da sociedade mesmo, assim. É o que eu sempre sonhei, o que é o meu perfil, tanto que eu nunca fiz prova para outra carreira, então de agora até setembro é só contar no relógio todos os dias para poder fazer isso logo, fazer a diferença na sociedade, que eu acho que é a grande missão do promotor de justiça, né? E não deixa de avisar sobre a posse, né, para a gente poder comemorar aí nas redes sociais, porque, afinal de contas, ver esse time aqui, né, gente, traz uma satisfação pessoal para todos nós, professores, porque é através do sucesso de vocês, alcançando aquilo que vocês querem enquanto carreira, que a gente se faz também feliz e realizado, né? Paulo, diga aí faria alguma coisa diferente? Eu faço coro às palavras dos colegas, certamente me dedicaria mais na época da faculdade ao concurso desde logo, porque quanto mais cedo você estuda, mais cedo você tem conhecimento, mais cedo você sedimenta aquele conteúdo na sua cabeça, então tudo fica mais fácil. Então isso é algo que eu certamente levaria de dica, já se dedicar para o que você quer, ou pelo menos ter um estudo já mais aprofundado logo na faculdade. E também uma outra coisa que eu faria de diferente, Fabiane, é que eu me prepararia para a prova oral logo no começo. Não estudando, assim, não dedicando exclusividade para a prova oral, mas já escrevendo com os colegas, às vezes, uma resposta oral, perdendo a timidez, talvez, vencendo o medo de falar em público, que é algo que eu tive que lidar só quando eu cheguei nessa fase. Foi desesperador, porque eu não me dedicava para isso antes, e eu tinha um pouco de receio de falar em público, acho que todo mundo deve ter esse receio, é um medo bem comum até. Então, eu tive que vencer tudo isso às vésperas da prova, vou dizer dessa forma. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria essa preparação um pouco antes, já logo no começo, tentando vencer aos pouquinhos ali, para quando chegasse a hora, já estar bem familiarizado com aquele ambiente. Certamente essas seriam as minhas dicas. E em relação aos planos futuros, eu penso igual o André, a minha vontade agora é de me dedicar ao mestrado, que eu não fiz antes, eu não fiz nenhum mestrado na época do concurso, me dediquei somente ao concurso, e agora eu penso que é o que eu desejo, me dedicar um pouco mais à área acadêmica. Legal. Eu lembro, sabe, Paulo, que eu sempre falo isso nos seminários de constitucional, assim, o pessoal fica muito nervoso e acaba comigo, diz que não sei para que fazer seminário. Eu falo, gente, é melhor errar aqui em sala de aula do que depois ficar nervoso na prova oral, né? A gente quer que chegue na prova oral. Mas, olha, tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar. O estudo para as procuradorias estaduais. Vocês acham que é muito diferente? A pergunta é do Roberto Barcelos, que ele pergunta assim, a prova para o MP e para as procuradorias do Estado, né? Quais as diferenças, vantagens, desvantagens? Quem pode responder? André, que falou que conciliava com a magistratura, você chegou a pensar em procuradoria estadual também? Você acha que é muito diferente? Então, procuradoria estadual, tem uma amiga minha que ela diz que o sonho dela era me fazer procurador do Estado, porque era o sonho dela, né? Mas eu não conheço, tá, a seleção, mas o que eu ouvia falar na época, né, que é uma carreira que tem um viés teórico muito forte. Então, é muito comum que passem ali para procurador o camarada que já tem um mestrado, uma coisa assim, né? Mas eu realmente não sei
não sei assim como é que é a prova, como funciona, mas é um viés um pouquinho diferente, um peso muito grande do direito público, né? O administrativo, o tributário é muito mais pesado e num grau de aprofundamento muito maior, né? Mas agora a estrutura da prova, eu confesso que eu não conheço. Eu acho que ele se assemelha mais ao Ministério Público Federal, né? Porque pega aquelas matérias lá ligadas a federal de financeiro, né? Tributário, que são mais pesadas, aí eu acho que puxa mais para a Procuradoria Estadual. Você sabe, Paulo? Fabiane, eu não sei, eu nunca prestei procuradoria estadual de nenhum estado, então não me dediquei para essa área, mas eu penso que, igual o André falou, eu penso que algumas matérias não são de incidência tão grande quanto no Ministério Público. Por exemplo, eu tenho a impressão de que eles vão cobrar muito mais administrativo, financeiro e tributário do que, por exemplo, penal e processo penal, que é bem forte no Ministério Público. Então, eu acho que tem essa disparidade entre as matérias. Mas eu sei de uma colega da faculdade que passou por procuradoria estadual, talvez fique a dica aí para o próximo seminário. É verdade. Qual que era o nome dela mesmo? Qual é o nome dela? É Paula? Não. Eu estou tentando lembrar, a gente vai lembrar. Gente, quem souber depois... Que estudou Oi? comigo para a Procuradoria Municipal. Ângela Medeiros. Quem? Eu te cortei, Felipe, quem? A Ângela Medeiros, ela é da minha É a turma. Ângela. A Ângela passou para a Procuradoria Municipal, é. Mas tem uma procuradora do Estado de São Paulo também, que na época também eu fiz antecipação de colação de grau dela, que eu estou Ela tentando lembrar passou aqui nesse quem é. aí também. Vai atrás dela agora para ela voltar aqui na faculdade e trazer essa mesa redonda para a Procuradoria do Estado. Pois é. Pessoal, nós temos uma próxima mesa redonda em julho, dia 9 de julho, já anota aí, terça-feira, que é sobre a Defensoria Pública, que todo mundo fala tão bem também, e necessário se passar também pelo estágio, porque forma melhor esse indivíduo que vai se prestar depois a escolher qual a área, mas pelo menos que tenha esse viés humanista, inclusive, no tratamento, não só quando escolhe uma carreira de magistratura, ou de MP, ou da própria advocacia em si. Então, meninos, eu quero agradecer muito, chamo vocês de meninos, que vocês serão eternos meninos para mim, mesmo já ficando mais velhos, né? Eu não posso nem falar de mim, porque então estou mais velha ainda, mas que vocês tenham muito sucesso na carreira. Vou passar para cada um se despedir, mas eu agradeço muito a oportunidade. A Larissa já está falando aqui, ó, a Ângela deu uma palestra na UF de Macaé presencial. Foi mesmo, Larissa, foi mesmo. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui dividir com a gente a oportunidade tanto dos esforços para o concurso quanto a prática, porque a gente sabe o quanto que muitas vezes é necessário para quem está lá na ponta, no dia a dia decidindo a carreira, no dia a dia achando que não é para si, né? Como o Paulo disse, olha, eu fiz estudando, Paulo, fiz trabalhando, como o André disse, também fiz trabalhando, não tem condição, né? Tem que dar conta. E, às vezes, a pessoa acha que pode ser um sonho que tem que ser deixado de lado porque precisa trabalhar, mas nós sabemos que, às vezes, vai demorar um pouquinho mais, mas vai ser possível, desde que exista, então, essa dedicação. Então, eu passo aqui para o André se despedir e depois para os demais. Bom, professora, eu agradeço muito o convite aqui, foi uma honra voltar, mesmo que remotamente, aqui à nossa casa, né, que é a UF. Me coloco à disposição aí para outros eventos, para conversar sobre o Ministério Público, assuntos de direito e por aí vai. E agradeço também, né, o pessoal que ficou aí bravamente até 9h12 aí nos ouvindo e vendo, tá? E é isso. Muito obrigado. Obrigada, André. E avise, já tem meu zap aí, avisa aí quando tiver vaga para estágio, que a gente consegue divulgar lá. Vocês fazem um processo seletivozinho mínimo ali e garante aí o pessoal mais estágios no MP, né? Obrigada. Felipe. Eu quero agradecer também, professor, gratidão pela senhora, né, por ter antecipado minha colação de grau. Eu não ia estar aqui hoje, né, se não fosse isso. É um prazer voltar aqui e falar também. Espero aí que a gente tenha tocado o coração de alguém para seguir a melhor carreira de todos, sem dúvidas. E é isso, à disposição aí para o que precisarem. E continue firme aí, já comece a estudar durante a faculdade mesmo, que dá certo no final. E a realização é incrível e vale a pena. Obrigada, Felipe. Muito sucesso aí. Em setembro, não deixa de avisar a gente, para a gente comemorar junto com você. Paulo.
Fabiane, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei extremamente alegre com essa lembrança. Quando você mandou a mensagem, eu fiquei assim, muito contente. É uma honra voltar à UF. A UF tem um lugar especial no meu coração, por momentos maravilhosos que eu passei na faculdade. Então, me sinto muito contente de poder contribuir com o projeto da faculdade, porque uma vez UF, sempre UF. Então, agradeço demais o convite, estou honrado de estar aqui e à disposição para o que precisar, próximos eventos, próximas conversas, próximas mesas redondas. Estou à disposição. Agradeço aos colegas também. Foi ótimo estar aqui com vocês e aos nossos participantes. Obrigado a todos, uma boa noite. Ó, estão todos agradecendo lá pelo YouTube, depois vocês vão ver que todos falaram que amaram, que enxergar a carreira através de vocês é muito importante. Então, agradecemos muito a essa oportunidade e desejamos aí muito sucesso na carreira. Para todos que estiveram aqui até esse momento, tivemos mais de 80 pessoas, teve uma hora aí ao vivo, agora ainda temos quase 50 pessoas ainda ao vivo aqui se despedindo. Agradecemos muito, vai ficar gravado, então você vai ter a oportunidade de mandar para o teu colega que não conseguiu assistir, os colegas aqui também, Felipe, André e Paulo também, e a gente se despede já deixando o convite para o dia 9, a gente começar a debater, então, a Defensoria Pública. Forte abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite.